Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, hoje temos um convidado maravilhoso, jovem, muito talentoso, que tem uma carreira assim que eu vou dizer que é diferente, porque no mercado onde normalmente as pessoas ficam pouco e vão passando por várias agências, ele está há muitos anos numa mesma agência, ele é o CEO e presidente dessa agência, e é uma agência que segue, depois de 70 anos, ali em cima, gente, fazendo um trabalho brilhante, de excepcional qualidade. Eu tenho a felicidade de estar aqui hoje com o Felipe Bartolomeu, que, além de um líder maravilhoso, é um ser humano sensacional. Aproveitando aqui, eu já vou emendar minha primeira pergunta, Felipe. 26 anos, pelo LinkedIn pelo menos, eu fiz a lição de casa. 26 anos de experiência. Você tem uma primeira passagem aí na UMAP, em 1998, que você foi trainee, depois de alguns anos você volta para lá e lá você fica. Conta para o pessoal que está te assistindo um pouquinho dessa trajetória até chegar aos dias de hoje. Bom, Fábio, eu que estou feliz aqui de estar com você, cara. Obrigado pelo convite, uma alegria estar podendo passar um tempo aqui com você, com a tua audiência. Cara, eu vou começar um pouquinho até antes. Você sabe que eu tenho 2 filhos, né? O Vicente, de 11 anos, e a Maria, de 9. E uma das coisas que eu tento evitar que eles repitam, caiam no mesmo erro que eu caí, é de começar cedo numa inquietação, uma curiosidade em querer trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar com 14, como office boy numa consultoria na Panorama. Fiquei 3 anos lá. E aí, logo que eu entrei na universidade com 17 anos, eu vi que tinha uma vaga de estágio na UMAP e, enfim, me candidatei e consegui a vaga. Então, uma mistura aí de sorte com privilégio na época. E naquele momento, as agências ainda não tinham, do ponto de vista de gestão, a UMAP já era uma agência enorme, mas do ponto de vista de gestão, se profissionalizado, então não tinha tanto plano de carreira e tal. E eu fiquei 2 anos como estagiário lá, não consegui ser efetivado. Saí, trabalhei em outras 2 agências, na Loduca, que não existe mais, que era do Celso, querido, agência independente. Depois a Thompson, que hoje já virou, hoje se transformou na VML com outras 3 bandeiras lá do APP, mas foram passagens rápidas, né? E voltei para a UMAP e desde lá, desde 2002, se eu não me engano, ininterruptamente na agência. Então são 22 anos, mais os 2 a 3 ali como estágio, são 25 anos de UMAP. Sabe, Fábio, quem me conhece, hoje soa um pouco, não quero profetizar nada, mas quem me conhece desde aquela época sabe, desde o primeiro dia que eu entrei na UMAP, eu não quero romantizar a minha relação com a agência, mas de fato eu vi que ali eu tinha um lugar que tinha, filosoficamente falando, pontos muito importantes para mim, né? E acho que um pouco isso é que fez com que eu me mantivesse lá tanto tempo, né? Eu acho que uma delas a agência tem uma crença, isso desde lá de trás, uma crença muito do progresso, assim, o que a gente faz é para as marcas dos clientes progredirem, mas também as pessoas, né? Não à toa tem tanta gente que fica tanto tempo lá, né? Eu sou mais um, né? Eu não sou o caso de um profissional que está lá há muito tempo, né? Você acabou de citar aí o Zé e o Marcelo, ficaram muitos anos lá, o próprio Luizinho tá 25, enfim, muita gente que passou por lá, muita gente que passa, sai, mas quase que não consegue ficar longe muito tempo. Então essa visão do progresso e de entender que as marcas crescem, que as pessoas podem crescer dentro do ecossistema, é uma das coisas que eu via ali e que de fato fizeram com que eu quisesse estar lá, né, por muito tempo. Tem uma idiosincrasia também da agência, que a palavra é ruim, tá, mas eu vou usar, que é quase que uma obsessão por uma outra palavrinha gasta, que é a criatividade, no sentido mais holístico da palavra, né? A criatividade não só de a gente gerar uma ideia criativa de uma área chamada criação, que sempre teve e tem gente muito talentosa, muito apaixonada, mas a criatividade numa palavra, num jeito de olhar bastante holístico mesmo, assim. Todo mundo que trabalha na agência, esse é o papo que eu faço com todo mundo que entra na agência, eu tenho um papo mensal com as pessoas que entram e com as pessoas que deixam da agência, eu sempre tento entender também a razão que está motivando elas a deixarem a organização, mas é uma das crenças, dos pilares que sustentam de fato a filosofia da agência. A crença é de que todo profissional que está lá tem a obrigação filosófica
de gostar de criatividade, né, e de praticar essa palavrinha, né? Então, quando eu cheguei na agência lá atrás e eu via o Paulinho Camossa, que era um mídia que praticava a criatividade em excelência, né? Para dar um exemplo, ou a Rita no planejamento, que está com a gente até hoje, enfim, tanta gente que não é da área de criação, mas que pratica a criatividade de uma forma a entender que o olhar original, né, ele é mais radioativo que o não original para as marcas dos clientes. Eu acho que isso é uma coisa que eu vi lá e isso fez com que eu fosse ficando e me desafiando. Eu acho que trabalhar com comunicação hoje é uma das coisas mais diferentes que podem existir para o profissional que trabalhava com comunicação lá atrás, né? E acho que essa capacidade de se desafiar, não ter o compromisso com o acerto, né? Então, obviamente, tudo que a gente faz é para gerar um impacto positivo nos negócios, nas marcas dos clientes, mas esse compromisso absoluto com o acerto, na UMAP a gente sempre se permitiu um pouco dialogar com o erro, né? E daí saírem ideias que de fato fossem usadas e tal. Então, acho que foi um pouco o trilho que acabou fazendo com que eu me apaixonasse pela organização e que pudesse construir um pouco dessa história nos últimos 25 anos. Acho que de uma forma você já respondeu, mas eu vou reforçar aqui. Dessa agência de 98, o que hoje, 2024, segue relevante no mercado que mudou tanto? Eu acho que talvez eu fale um pouco da indústria, né? Mas tem alguns aspectos que, embora o jeito de fazer seja muito diferente, né? Eu acho que quase que numa visão, de novo, filosófica da indústria, algumas coisas se mantiveram de uma forma muito intacta, assim. Uma delas, eu acho que é a relevância. Eu acho que a indústria da propaganda no Brasil, por N motivos, né? Eu diria até fundamentalmente pelo modelo como as agências aqui no Brasil, a despeito de qualquer outro mercado importante de comunicação, esse modelo que a gente chama modelo full service, né, que combina mídia, criatividade, dados, tecnologia no mesmo lugar, né, ele fez com que a indústria publicitária brasileira tivesse musculatura, né, e força para brigar de igual para igual com os mercados mais maduros, né, e com as maiores economias do planeta. Fizeram com que as agências no Brasil também tivessem um modelo econômico para que o P&L delas permitissem com que a gente pudesse remunerar bem os profissionais e, portanto, reter os maiores talentos da indústria. Então, eu acho que a relevância que as agências e que a indústria da propaganda teve lá atrás, eu diria, e eu posso ficar um pouco autoelogioso nesse sentido, porque eu faço parte da indústria, mas eu acho que é muito importante a comunicação das marcas. Segue sendo cada vez mais importante. Eu diria até, Fábio, que para países que não dialogam com a democracia, ou para países que têm sido cada vez mais flertado com a não democracia, as instituições já não têm tanto vigor na cabeça, na mente das pessoas, né? E a partir daí as marcas ganham um protagonismo muito grande. Então, eu diria até que a relevância da comunicação das marcas, embora seja mais difícil a gente dar escala pela fragmentação dos meios e a quantidade de veículos que a gente tem hoje, aqui no Brasil a gente tinha poucos lá atrás, mas eu diria que a importância da comunicação das marcas é cada vez maior. Então, respondendo à tua pergunta, a relevância é uma coisa que se mantém. A crença, ou de novo uma palavra equivocada aqui, a obsessão por uma ideia criativa que de fato vai empurrar as pessoas para as marcas e, portanto, gerar impacto positivo na sociedade, na comunicação das marcas, na economia, né? Eu acho que é uma coisa que a gente persegue muito. Assim, a gente, nos últimos 2 anos, 80% das marcas dos nossos clientes cresceram acima dos seus competidores. Isso é muito legal. Por outro lado, isso coloca uma responsabilidade nos 20% que a gente quer ajudar e fazer com que essas marcas cresçam acima dos seus competidores. Então, relevância e uma crença absoluta na criatividade, acho que são coisas que estão bastante intactas, né? Eu colocaria uma terceira aí, de que a prova de que dá para fazer negócio do jeito certo, sabe? Assim, de um jeito... A gente tenta fazer... acho que a gente pode acabar errando uma vez ou outra, mas a gente tenta muito acertar e aí sim ter compromisso com o acerto, com o fato de que
A gente não dá de graça o que a gente tem para vender, a gente tem crenças bastante importantes de que a gente está sendo remunerado pelos nossos clientes, né? Então a gente tem uma relação com concorrência. Eu pessoalmente adoro concorrência, adoro conhecer gente nova, desafio novo, cliente novo, mas a gente tem uma relação de bastante cautela, né? Em realmente só tentar entrar nesses processos que façam sentido, se a gente tem para vender o que o anunciante quer comprar, se o que eles querem comprar a gente sabe fazer bem. Então, eu acho que isso é uma coisa que não fui eu que inventei, não foi a nossa gestão atual. Vem lá de trás e a gente vem tentando de alguma maneira carregar, porque é um princípio que a gente acredita com bastante força lá na agência. De uma história que começa em 54, com os irmãos Alcântara Machado. Aí depois é sucedida brilhantemente pelo Alex, querido e saudoso Alex. Depois vem o Zé, o Marcelo. Aí mais recentemente Luizinho. E agora você. Uma agência incrível, porque eu acho que é uma das agências que tem, se bobear, a única agência nesse mercado que tem uma cultura pautada em coisas muito fortes, que é a criatividade, como você está falando aqui, com planejamento estratégico. Isso sempre caminhou desde lá de trás junto, com profissionais absolutamente maravilhosos que passaram por essa agência e que hoje estão nessa agência, alguns deles de volta a essa agência, como você também bem disse. E aí, em algum momento, pouco antes da pandemia, eu lembro de ter ouvido, não muitos, mas alguns comentários como algo como: poxa, a UNAP continua incrível criativamente, mas acho que ela não está conseguindo surfar essa onda da digitalização. Aí veio a pandemia e eu confesso, a gente teve lá, eu tive recentemente algumas vezes lá, e não é verdade. Porque o trabalho que vocês fizeram de inovação, de digitalização, de transformação, de tecnologia, é absolutamente ficar sem fôlego. É incrível o que vocês fizeram hoje. São 700 pessoas. Uma unidade de BI, de UX, incrível. Então, assim, eu queria ouvir de vocês, como é que foi esse processo de transformação, porque foi desafiador não para vocês, foi desafiador e segue sendo desafiador para todo mundo que é um player desse mercado. E vocês conseguiram. Como é que foi esse processo? Bom, primeiro agradeço as tuas palavras, cara. Foi muito legal você esteve lá e atestou um pouco do que a gente tem feito. Cara, eu acho que, primeiro, Fábio, assim, de fato, eu acho que a agência, por ter crenças muito sólidas, né? E ela sempre colocou muita energia no trabalho, no produto, né? No que é feito. E ela, por algum determinado período, não colocou tanta energia para olhar o processo e a maneira como era feito, né? E eu acho que uma das coisas legais de trabalhar com comunicação hoje, aliás, de trabalhar com, eu diria, quase todas as indústrias ou todas as indústrias hoje, é que a gente tem a nosso favor essa palavrinha mágica chamada tecnologia, né? E a gente tomou uma decisão mega consciente até na agência, até para atacar um pouco isso que você trouxe, de colocar a tecnologia no centro de tudo que a gente fosse fazer, né? Eu até brinco, eu digo que a gente colocou a tecnologia no chassi da UMAP, né? Para tudo, né? Para absolutamente tudo, inclusive para agora a chegada de AI, quer dizer, tudo que a gente puder fazer, né? Que olha a tecnologia como uma parceira, né? Que a gente puder tabelar com ela, né? De novo, eu costumo dizer que esse é o novo híbrido, né? O novo híbrido é a humanidade com o tecnológico, sem esquecer essa dualidade, não só fazer a tecnologia. A gente consegue ganhar em vários aspectos, né? A gente consegue ganhar em escala, a gente consegue ganhar em eficiência, né? Não necessariamente em eficácia. O Peter Drucker, ele falava, né? Eficiência é fazer certo as coisas, né? E eficácia é fazer as coisas certas, né? Então, parece pouco, mas tem uma diferença enorme nisso. E aí eu caio um pouco no achado que é o propósito da nossa indústria. A propaganda, ela nasce, para fazer uma frase superlativa, para gerar vendas. Ela nasce para empurrar o negócio de um cliente para frente, né? Então, só a criatividade por si só, ela não basta, né? E a gente passou com muito afinco a olhar a eficácia, né? Não só a eficiência que a tecnologia pode trazer, mas a eficácia, que é de fato como é que no long term, né? no longo prazo, conseguir com consistência fazer com que as marcas prosperem,
né? Isso realmente é uma coisa que a gente tem usado todo, digamos, o arcabouço das pessoas, né? Das humanidades, mas colocando a tecnologia a nosso favor. E a partir daí a gente consegue, para cada uma das camadas, vamos chamar assim, daquela figura antiga, que é muito usada no marketing, do funil da conversão, né? Para cada uma daquelas fases, né, a gente consegue ter a tecnologia a nosso favor, né? Se eu já tenho pessoas que conhecem e consideram uma marca, eu posso ter, como a gente tem lá, 9 mesas de performance, né, para ter uma velocidade e não ter que colocar mais uma comunicação que não faz mais sentido, né? Essa pessoa só quer saber da oferta, a gente não precisa mais empurrar. Ao mesmo tempo, e quando a gente constrói, como a gente tem feito para vários dos nossos clientes, a gente tem 2 casos emblemáticos recentes, tanto para o Boticário, com as campanhas de varejo, o Dia das Mães que a gente acabou de colocar no ar aí, que certamente você recebeu no seu WhatsApp, ou a campanha de 70 anos da Volkswagen, de Elis Regina, que você também recebeu no seu WhatsApp. Eu compartilhei todas elas. Que são, que legal, porque são comunicações que tentam gerar lembrança e uma emoção que de fato, e aí eu estou usando a tecnologia, Fábio, veja você, a favor de uma ideia criativa, quer dizer, a gente brinca, a campanha da Volkswagen, sem dúvida nenhuma, foi a campanha mais compartilhada da história da propaganda, né? E a gente teve peças memoráveis lá atrás, mas não existia o WhatsApp para você compartilhar, né? Então, a tecnologia ela também está a serviço de a gente colocar o que é uma peça criativa de fato na mão das pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem, de novo, tentado acertar mais do que errar, mas sem esse compromisso absoluto com o acerto, feito um investimento, nós temos hoje uma área de dados, você até citou o UBI, e a gente tem uma idiosincrasia lá que a gente tenta não olhar como uma área específica de BI, mas dados permear toda a operação da agência, mas dentro de cientista de dados, engenheiros e tal, quase 100 pessoas, né, dessas 740 que estão na agência, né? É a maior fonte de investimento da agência nos últimos anos. A gente tem uma área de Martech na agência, que tem tentado, e aí no modelo consultivo mesmo com os nossos clientes, tentado colocar a tecnologia para ajudar a tomada de decisão, né? Mais rápida ou mais precisa, né? Então tudo isso requer investimento e requer também que a gente alimente a cultura da agência acerca desse ecossistema, que é um ecossistema mais amplo e que coloca a tecnologia a favor do que a premissa básica da agência, que é gerar um trabalho que de fato vai fazer com que todo mundo progrida. Incrível. Mais de 30 clientes, 740 pessoas, como você falou, crescendo 2 dígitos nos últimos anos, graças a Deus que assim continue. Uma agência ímpar. Quais sonhos ainda faltam ser realizados por vocês? Cara, sonhar o Chaplin falava, né, que enquanto você sonha é bom porque enquanto você sonha você está desenhando o seu futuro já, né? Tem muito sonho lá na agência, cara, mas eu acho que a gente lá atrás, em algum momento, sonhou em ser, de novo, de uma forma superlativa, mas acho que a ambição é propositiva, né? Ser a agência mais criativa do mundo, e a gente foi a agência da década no Festival de Cannes. Depois, a combinação de você sonhar, a criatividade aplicada ao negócio, né? E a gente acaba de ser, mês passado, eleito aí a agência mais eficaz do mundo pelo F Awards, né? E pela métrica que mede eficácia em comunicação. E eu acho que a gente tem alguns sonhos. A gente tem um sonho, como eu falei aqui, a gente tem 8 em cada 10 clientes da agência cresceram acima dos competidores nos últimos 2 anos. A gente tem 20% ainda, então a gente tem que sonhar junto com eles, crescer acima dos competidores deles, né? Isso que a gente tem feito no momento lá. A gente tem também, Fábio, eu acho que isso vale para a indústria como um todo, essa é uma indústria que tem que ter um senso de responsabilidade muito grande social, no sentido de que a gente tem um privilégio, ao mesmo tempo uma responsabilidade de... Você falou 30 clientes, 30 dos maiores e mais prósperos e mais relevantes e mais importantes marcas do país, do planeta. Olha o tamanho da responsabilidade, né? De uma economia e de uma sociedade tão desigual. Então, a gente tem vários sonhos que a gente tem feito lá de fato conseguir gerar, primeiro, uma indústria que seja não só mais diversa, como também inclusiva, né? Que a gente consiga ter mais olhares, mais sotaques e por aí vai, mas fundamentalmente que a gente consiga gerar com os nossos trabalhos, como o Grand Prix do Pacto Global do ano passado, como o Grand Prix da Diageo, que a gente ganhou em Entertainment for Music com
Johnny Walker, ou como um trabalho que a gente fez com a Eletromídia, que ganhou o Leão de Ouro ano passado, né, com o Abrigo Amigo. Quer dizer, ideias que de fato impactem socialmente a sociedade, né? E eu diria que é um pouco utópico, mas é um sonho que a gente sonha, sabe? De a gente colocar no dia a dia da gente essa visão de progresso, que ela de fato se reflita num crescimento da vida das marcas, mas também da vida das pessoas, né? Que a gente consiga gerar mobilidade social para as pessoas que trabalham na agência, para as pessoas que trabalham nos nossos clientes. Isso é um pouco do que a gente tem sonhado, a gente tem discutido muito isso e a gente tem tentado praticar esse sonho, sabe? Assim, a gente tá longe de chegar onde a gente quer e precisa, mas eu acho que esse é um pouco do que a gente imagina como a próxima ambição da agência, né? Sem deixar, obviamente, de conseguir ter alegria nos festivais, em Cannes e tudo mais, que é uma coisa que a gente acaba de voltar de lá super felizes, porque de fato é um índice que nos coloca, um critério que nos coloca numa barra, todo mundo igual, no mundo inteiro, né? E quando a gente consegue ser premiado, não só em Cannes, mas em todos os outros festivais, para a gente é muito, muito importante, porque coloca aí uma prova de que o trabalho, de alguma maneira, pela comunidade tem sido visto de uma forma bastante saudável. Legal. Agora eu queria ouvir um pouquinho de você, uma visão aí mais de futuro. Você acabou de falar aqui de 100 pessoas dedicadas a olhar dados, fora toda a ideia de tecnologia, o avanço, as Martechs e EdTechs que vocês têm lá dentro. E eu queria ouvir no teu entendimento, nesse mercado, no futuro, não tão longe, né, que está chegando já, o que a tecnologia, obviamente, vai ser melhor que o ser humano, mas principalmente aonde o ser humano vai seguir sendo melhor que a tecnologia, na tua visão? Cara, essa é uma pergunta muito, muito legal e é com ela que a gente dialoga, acho que todo dia, assim. Eu acho que a tecnologia ela já está sendo melhor que os seres humanos em alguns aspectos, né? Acabei de falar de eficiência, né? Quando a gente quer dar escala para alguma coisa, nada pode superar a tecnologia, né? Mas tem coisas, e eu tenho uma visão bastante quase que cética com relação a isso, assim. Vou até dar um spoiler aqui, a gente está montando uma área agora, que vai ser liderada pela Rita e pelo Salgueiro, dois profissionais que já saíram e já voltaram para a agência, que é uma área de humanidades, é um lab de humanidades, né? Tô falando em primeira mão isso, inclusive. Que legal. Que é basicamente para chegar em lugares que o algoritmo não chega, né? As tais das humanidades, que, como diz a tua pergunta, vão vencer a tecnologia, né? A gente tem um olhar de que elas estão no lugar da empatia, né? A tecnologia não tem empatia, a tecnologia tem escala, tem eficiência, mas não tem a eficácia, né? A tecnologia tem um olhar mais tático para as coisas e as humanidades têm um olhar mais estratégico para as coisas, né? E a gente realmente tentar dialogar com esses dois mundos, né? Eu acabei de falar que a gente tem uma área que é onde a gente mais colocou investimento, energia e tempo e recurso, que é de tech, de Martech e de dados, ao mesmo tempo que a gente está montando uma área de humanidades que é justamente para voltar a trazer relevo para o que é e de fato sempre será, e é daí que vem a minha visão cética, dos seres humanos. Eu acho que a nossa indústria da criatividade, Fábio, a tecnologia tem forçado a gente a ser melhor, né? Porque antes a gente, embora a gente tenha feito tanta coisa incrível nas últimas décadas, do ponto de vista publicitário, antes a gente comprava muito do tempo das pessoas e hoje cada vez a gente compra menos o tempo delas, né? E a gente precisa ter um conteúdo que as pessoas compartilhem, que as pessoas queiram ver, que as pessoas se deem ao luxo de estar lá na frente, e isso a tecnologia não vai fazer. A tecnologia vai dar escala para essas ideias, já tem dado, né? Então olhar a tecnologia como um parceiro, né, como uma parceira para a gente tabelar, mas sem dúvida nenhuma a eficácia, empatia, né, humanidades, de uma forma até tão óbvia, isso só os seres humanos vão ter, já tem, e vão ter cada vez mais, e eu diria que vão ser, e não à toa a gente está abrindo uma área a respeito disso, são disciplinas que vão ser cada vez mais valorizadas, né? E é muito o que a gente tem tentado praticar lá na agência todo dia. Isso é absolutamente inovador, né? No momento em que todo mundo fala de tecnologia e de avançar em tecnologia, Exato. Vocês criam uma área de humanidade. Exatamente. Né? Exatamente. Incrível, parabéns. E para concluir, falando um pouco de futuro e perspectiva,
Seguramente o nosso público é jovem na academia. Vai ter um monte de jovem vendo esse teu incrível depoimento aqui, essa entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem ou está fazendo já neste momento um curso nessa área, e principalmente para aqueles que estão pensando em fazer um vestibular em breve aí, no final do ano, para ser um publicitário, um marqueteiro. Que mensagem você deixaria para eles de esperança, né, em relação a esse novo mercado que está vindo? Cara, eu acho... obrigado pelo espaço em poder trazer um pouco de contribuição aqui, cara. Você sabe que eu falo muito lá na agência, falo para meus filhos também essa mesma frase, que é uma frase do Peter Parker, né? Que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu acho que essa nossa indústria, eu sou um apaixonado por ela, acho que fica meio evidente, ela é uma indústria muito poderosa. Ela tem grandes poderes. Sim, a gente tem o poder de fato... não quero ser utópico nem romantizar o que a gente faz, mas a gente pode colocar impactos que são vigorosos. Assim. Não existe indústria que consiga mover um negócio de uma marca, um P&L, ou as vendas de uma companhia como a indústria da comunicação das marcas e a publicidade. Né? E isso traz grandes poderes. Né? E ao mesmo tempo, e aí eu acho que é o recado que eu deixo aqui, que de um lado se você está entrando nessa, você pode ter grandes poderes, mas saiba que você tem que ter grandes responsabilidades, né? E eu não quero aí jogar água no nosso chope, mas muito pelo contrário. Eu acho que para quem quer ter uma vida, passar uma vida produzindo algo que deixe alguma coisa, né? Que deixe alguma coisa que fique na sociedade, né? Desde gerar uma economia mais pujante até crescimento para as pessoas, mas fundamentalmente saber que o que a gente faz impacta muito o que as pessoas consomem, né, como padrão, por exemplo. Né? Então eu acho que essa responsabilidade não só empresarial, né, e aí eu estou falando para a indústria, né, qual que é o legado que a gente vai deixar para as próximas gerações, né, alô indústria, né, para todas as práticas de concorrência, as negociações, né. A gente acabou de falar, a gente saiu de 300 para 740 pessoas. Né? Isso tem um custo. Né? E, de novo, eu estou há 25 anos numa organização que desde lá faz um trabalho absolutamente incrível, mas a gente tinha 4, 5 players para colocar esse trabalho. Hoje a gente tem mais de 100. Né? A gente não tinha a possibilidade de ler dados com uma profundidade como a gente tem hoje. Né? Isso custa. Né? Então, de um lado, eu acho que a gente tem que encarar essa indústria. Se a gente quer ter ideias, de fato continuar tendo ideias que as pessoas compartilhem. Se você, Fábio, compartilhou aí peças da Almap e de outras agências eventualmente, e o marqueteiro recebeu e falou: putz, que legal que minha peça está sendo compartilhada, isso tem um custo. Né? E isso significa que a gente tem que ser legítimo com esse ecossistema. E para você que está aí entrando e começando essa história, primeiro, não tenha tanta pressa quanto eu tive, né? Mas, de outro lado, saiba que você vai ter a possibilidade de ter um ofício que tem enormes poderes. E, por favor, tenha com esse ofício enormes responsabilidades. Vamos fazer com que essa indústria siga sendo uma indústria pujante, que a gente siga em Cannes tendo, acho que 70%, 80% dos Grand Prix e Leões de Ouro no Festival de Cannes esse ano teve brasileiro na ficha. Né? Isso não é à toa. Né? A gente teve aí de novo a Almap e outras várias agências fazendo um trabalho incrível, sendo reconhecidas no Palais e vendo marcas brasileiras crescendo e se tornando marcas globais efetivamente. Isso não é à toa. Né? Então que a gente tenha e consiga ter o senso de responsabilidade de acordo com o senso de poder que essa indústria sempre nos deu e seguirá nos dando cada vez mais, eu tenho certeza absoluta. Esse é o meu recado. Felipe Bartolomeu, que privilégio essa entrevista. Eu acho que quem ficou com a gente até agora fica bem evidente por que a Almap segue sendo a Almap, né? Porque ela sempre soube fazer aquilo que talvez seja o mais difícil, que só os bons técnicos conseguem, né? Que é escolher o jogador certo na posição certa, né? Então, você com esse desafio gigantesco, que ser o seguinte nessa fila de pessoas tão incríveis, está aqui você, fazendo esse trabalho incrível, sendo um ser humano que você é, cuidando e trazendo no final, porque no final tudo que fica, uma agência que faz um trabalho muito bom, mas com pessoas muito legais.
Porque no final do dia é isso que a gente faz. Eu tenho muito concorrente, eu posso trabalhar com qualquer pessoa, mas eu quero trabalhar com alguém que, além de toda a competência, talento, seja legal, seja do bem. Faça as coisas com uma visão preocupada com quem está lá na ponta, com o próximo. Então, cara, parabéns, que honra ter feito essa entrevista com você. Pô, Fábio, eu adorei. Você falou de sonho, meu próximo sonho é sentar aí, você aqui, eu fazer essa entrevista, porque esse cara é um cara incrível e tem muita coisa para construir e falar pra gente também. Então, foi muito legal esse espaço aqui. Obrigado pelo convite, cara. Queridos amigos da academia, e aqui estamos encerrando mais uma entrevista incrível com o querido Felipe Bartolomeu. Em breve a gente vai trazer mais um entrevistado tão bacana quanto o Felipe aqui, que vocês já estão acostumados a ver. Se vocês não viram todas as nossas entrevistas, entrem no portal, tem lá uma diversidade de entrevistas para vocês acompanharem. E é isso, a gente se vê em breve.